Quando o sol nasce e o novo dia começa, muitos de nós despertamos já com preocupações, listas de tarefas e responsabilidades que nos esperam. Às vezes, antes mesmo de colocar os pés no chão, a mente já está acelerada, pensando em problemas e incertezas que nos rondam. Mas a palavra de Deus nos ensina que o melhor caminho para começar o dia não é com ansiedade, e sim com confiança, oração e entrega. O Salmo 91 é uma das passagens mais conhecidas e amadas da Bíblia, porque fala diretamente sobre proteção, segurança e cuidado divino. Ao recitarmos e meditarmos sobre ele, encontramos não apenas consolo, mas também a certeza de que não caminhamos sozinhos. Ele nos lembra que existe um Deus que nos guarda de dia e de noite, um Pai amoroso que cobre seus filhos com suas asas e que se levanta para defendê-los em meio a qualquer perigo. Este salmo não é apenas uma poesia bonita, é uma promessa viva, uma declaração poderosa de fé que atravessa os séculos e chega até nós como uma fonte inesgotável de esperança. Cada versículo carrega em si um convite para repousarmos nossa confiança no Senhor, mesmo quando tudo ao redor parece incerto. Ele fala do livramento de laços escondidos, da proteção contra doenças, da segurança diante de adversidades visíveis e invisíveis. Ele mostra que existe refúgio seguro para aqueles que escolhem habitar na presença do Altíssimo. Não é apenas uma promessa de ausência de dificuldades, mas a garantia de que mesmo em meio às dificuldades, a mão poderosa de Deus está sobre nós. Começar o dia com essa verdade em mente é como erguer um escudo invisível que nos acompanha durante todas as horas seguintes. Não importa se você enfrenta um ambiente de trabalho hostil, se carrega preocupações financeiras, se luta contra problemas de saúde ou se sente sobrecarregado pela vida. O Salmo 91 é um lembrete de que há um esconderijo secreto no coração de Deus, onde o medo não tem domínio, onde a insegurança perde a força e onde a alma encontra descanso. É um convite a abrir os olhos espirituais e enxergar além daquilo que os olhos naturais revelam. Muitas pessoas começam o dia ligando a televisão, ouvindo notícias que só aumentam a angústia ou acessando redes sociais que alimentam comparações e sentimentos de inferioridade. Mas aqui, neste momento de oração, somos convidados a iniciar a manhã com um olhar diferente. Em vez de carregar os fardos do mundo logo cedo, depositá-los aos pés do Senhor. A cada palavra deste salmo, somos lembrados de que existe um Deus que nos vê, nos ouve e que já está cuidando de situações que ainda nem sabemos que enfrentaremos. Esse Deus não é indiferente às nossas dores, não se distancia das nossas batalhas, mas se envolve e nos sustenta. A confiança em Deus não elimina as tempestades, mas nos ensina a atravessá-las de cabeça erguida. O Salmo 91 nos mostra que podemos enfrentar o desconhecido com coragem, porque sabemos em quem está o nosso refúgio. Ele é como uma fortaleza, firme e inabalável, onde encontramos paz mesmo em meio ao caos. Essa segurança não vem de quem somos, de nossa força ou sabedoria, mas da fidelidade de um Deus que nunca falha. O salmista fala sobre pestes, flechas e terrores da noite, mas em todas essas imagens há uma certeza: nada disso pode destruir aquele que confia plenamente no Senhor. E talvez hoje você esteja precisando dessa lembrança. Talvez acorde com o coração pesado, sentindo que não terá forças para atravessar mais um dia. Talvez tenha acordado com preocupações financeiras, familiares ou até mesmo espirituais. Mas quero te lembrar que a palavra de Deus é viva e eficaz, e que o Salmo 91 é para você, para o seu lar, para a sua família. Deus promete estar ao lado daqueles que o buscam, promete livramento, promete consolo. Não há escuridão tão profunda que sua luz não possa dissipar. Não há inimigo tão forte que seu poder não possa derrubar. O que precisamos fazer é escolher todos os dias habitar nesse esconderijo espiritual.
É uma escolha consciente de não viver movido pelo medo, mas pela fé. É uma decisão de entregar o controle da vida a Deus, confiando que Ele sabe o caminho melhor. E quando damos esse passo de fé, experimentamos algo extraordinário. A paz que excede todo o entendimento, aquela paz que não depende das circunstâncias, mas que brota do coração daquele que descansa no Senhor. Enquanto seguimos juntos nesta oração, quero te convidar a abrir o coração e participar ativamente desta corrente de fé. Nos comentários abaixo, escreva o seu pedido de oração, seja por você mesmo, por alguém da sua família, por amigos, ou até mesmo por situações que parecem impossíveis aos olhos humanos. Talvez seja uma enfermidade, uma dificuldade financeira, um relacionamento que precisa de restauração ou simplesmente o desejo de sentir mais a presença de Deus no seu dia. Compartilhar o seu pedido é um ato de fé e também uma forma de permitir que mais pessoas se unam em intercessão por você. Se por acaso não tiver um pedido específico, escreva apenas Amém, porque esse simples gesto já é uma declaração de confiança no Senhor e também um sinal de unidade com todos que estão orando neste momento. Aproveite também para curtir este vídeo e se inscrever no canal. Quando você faz isso, ajuda esta mensagem a alcançar mais corações que precisam ouvir a palavra de Deus. Juntos, formamos uma comunidade de apoio, esperança e fé, onde ninguém caminha sozinho. Cada curtida, cada inscrição e cada compartilhamento é uma semente que espalha a presença de Deus para além das fronteiras da sua vida. Ao meditarmos sobre o Salmo 91, percebemos que ele nos ensina algo essencial. A verdadeira segurança não está em paredes de pedra, em sistemas de proteção, em riquezas ou em posições sociais, mas sim em uma confiança genuína no Senhor. O salmista descreve Deus como abrigo e fortaleza, expressões que falam de um lugar de refúgio e proteção contra qualquer tipo de ameaça. Quando escolhemos fazer do Altíssimo a nossa morada, não significa que nunca enfrentaremos problemas, mas sim que estaremos guardados em sua presença e nenhuma circunstância terá poder para destruir aquilo que ele protege. Essa é uma verdade profunda e transformadora para o coração que desperta logo cedo precisando de encorajamento. Se observarmos o mundo ao nosso redor, veremos como muitas pessoas vivem dominadas pelo medo. Medo do futuro, medo de perder aquilo que conquistaram, medo de ficar doentes, medo de ficar sozinhas. Mas o Salmo 91 nos convida a viver de maneira oposta, com coragem, com confiança e com a certeza de que não estamos sozinhos. Quando dizemos, Tu és o meu Deus, em quem confio, não estamos repetindo uma frase bonita, mas declarando uma verdade que muda a maneira como enfrentamos os desafios do dia. É como se erguêssemos um escudo invisível diante das adversidades, sabendo que o Senhor está no controle de tudo. Outro ponto poderoso que este salmo nos traz é a promessa de livramento. Ele fala sobre o laço do passarinheiro, que simboliza armadilhas escondidas, e também sobre doenças e perigos visíveis. Isso nos mostra que Deus não apenas nos guarda daquilo que conseguimos enxergar, mas também daquilo que jamais perceberíamos por conta própria. Quantas vezes saímos de casa sem imaginar os perigos que poderíamos enfrentar, e ainda assim voltamos em paz? Quantas vezes uma situação parecia que iria desmoronar, mas de repente tudo se resolveu de maneira inesperada? Esses são sinais do cuidado de Deus, que trabalha em nosso favor mesmo quando não percebemos. O texto também fala sobre não temer os terrores da noite, nem as flechas que voam de dia. Essa linguagem poética nos lembra que os ataques podem vir a qualquer hora, em diferentes formas. Há pessoas que enfrentam crises internas na madrugada, quando a mente se enche de pensamentos negativos. Outras enfrentam ataques no decorrer do dia,
em ambientes de trabalho difíceis, em relações complicadas ou em notícias que abalam o coração. Mas a promessa é clara. Aqueles que estão sob a sombra do Onipotente não precisam viver escravizados pelo medo. A confiança em Deus traz serenidade até mesmo nos momentos mais escuros. E quando o Salmo menciona que 1000 cairão ao teu lado e 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido, não está nos dizendo que viveremos isolados de todo o sofrimento humano, mas que mesmo em meio ao caos, existe um cuidado especial sobre aqueles que permanecem no Senhor. Essa passagem é um lembrete de que a presença de Deus é mais poderosa do que qualquer cenário ao redor. Mesmo quando tudo parece desabar, há uma cobertura espiritual que nos envolve e nos sustenta. Muitos que ouvem esta oração hoje podem estar atravessando um tempo de incertezas. Talvez haja enfermidade em sua casa, talvez um filho esteja distante, talvez haja um desemprego ou uma porta fechada que te causa dor. Mas eu quero que você receba essa promessa. Aos seus anjos dará ordens a teu respeito, para que te guardem em todos os teus caminhos. Isso significa que não apenas Deus nos protege, mas Ele mobiliza seus anjos para estarem ao nosso redor. Imagine o conforto de saber que há uma guarda celestial acompanhando cada passo seu, te sustentando quando você tropeça e te livrando de perigos ocultos. Essa não é apenas uma ideia simbólica, é uma realidade espiritual. Por isso, quando levantamos pela manhã e dedicamos alguns minutos para colocar o dia nas mãos de Deus, estamos fazendo mais do que um ato de devoção. Estamos nos conectando a uma fonte inesgotável de força. Estamos declarando que não dependemos apenas da nossa capacidade, mas da graça do Senhor. Esse momento de oração se torna um combustível que nos ajuda a enfrentar as horas seguintes com esperança renovada. Não importa se haverá lutas, sabemos que aquele que prometeu é fiel. E o Salmo 91 continua a nos lembrar que Deus promete estar conosco não apenas em dias bons, mas especialmente nos dias de angústia. Ele mesmo diz: eu estarei com ele na tribulação, livrá-lo-ei e o glorificarei. Que promessa maravilhosa é essa! O Senhor não nos abandona quando estamos aflitos. Pelo contrário, Ele se aproxima ainda mais. Em meio às lágrimas, em meio às perdas, em meio às batalhas que parecem intermináveis, Ele nos carrega em seus braços. E quando nos sentimos fracos, sua força se aperfeiçoa em nós. Essa verdade deve guiar nosso coração desde cedo, para que possamos atravessar o dia com confiança. Em vez de deixar que a ansiedade dite o ritmo da nossa manhã, podemos escolher confiar. Em vez de permitir que o medo nos paralise, podemos descansar no cuidado divino. Em vez de viver tentando controlar tudo, podemos entregar o controle a quem sabe o caminho certo. O Salmo 91 não é apenas uma oração de proteção, é um convite para uma vida de entrega e confiança constante. Quando aprofundamos ainda mais no Salmo 91, encontramos um retrato da intimidade entre Deus e aqueles que decidem confiar plenamente em seu cuidado. O salmista descreve que aquele que habita no esconderijo do Altíssimo descansará à sombra do Onipotente. Essa expressão é riquíssima, pois mostra que há uma diferença entre apenas acreditar em Deus e, de fato, habitar nele. Crer é o primeiro passo, mas habitar é permanecer, é viver diariamente em comunhão. É buscar refúgio constante e não apenas em momentos de emergência. É como alguém que não apenas visita uma casa, mas faz dela a sua morada permanente. Assim deve ser nossa relação com o Senhor, constante, contínua, profunda. Habitar na presença de Deus significa trazer o coração para perto dele todos os dias, desde o instante em que despertamos até o momento em que encerramos o dia. É viver com a consciência de que não existe um segundo sequer em que Ele não esteja conosco. Quando fazemos disso um estilo de vida, passamos a experimentar uma paz que o mundo não pode oferecer. Essa paz é o resultado de confiar na fidelidade de Deus.
de saber que Ele é refúgio inabalável. Mas é importante lembrar que essa promessa não é um convite para a passividade. Não significa que devemos simplesmente cruzar os braços esperando que Deus faça tudo por nós. Habitar nele é também uma decisão de alinhar nossa vida à sua vontade. É escolher obedecer, é buscar a santidade, é rejeitar os caminhos que nos afastam dele. Quanto mais nos aproximamos de Deus, mais percebemos que sua presença é o verdadeiro abrigo contra todas as tempestades da vida. Outro aspecto precioso que encontramos nesse salmo é a imagem de Deus como aquele que nos cobre com suas penas, e debaixo de suas asas encontramos segurança. Essa figura transmite ternura, cuidado e proximidade, assim como uma ave protege seus filhotes sob as asas, aquecendo-os e escondendo-os do perigo. O Senhor age conosco. Essa metáfora nos lembra que não somos desamparados, mas sim cuidados de forma pessoal e amorosa. Não se trata apenas de uma proteção distante, mas de um cuidado que envolve, acolhe e consola. Há dias em que sentimos medo, e talvez você esteja vivendo um desses momentos agora. O medo pode se manifestar de várias formas. Medo de perder alguém que ama, medo do futuro incerto, medo de não conseguir sustentar sua família, medo de fracassar em um projeto. O medo é uma das armas mais comuns do inimigo para paralisar os filhos de Deus. Mas a palavra nos mostra que quando nos refugiamos sob as asas do Senhor, esse medo perde força. Ele pode até tentar nos cercar, mas não tem poder de nos dominar. O escudo e a armadura mencionados no Salmo são uma imagem poderosa da proteção espiritual que Deus nos oferece. A fidelidade dele é como um muro ao nosso redor. Essa fidelidade não falha, não se desgasta com o tempo e não depende das circunstâncias. O mundo pode mudar, pessoas podem falhar, mas a fidelidade de Deus permanece a mesma de geração em geração. Isso significa que você pode atravessar este dia com a confiança de que nada está fora do olhar cuidadoso do Pai. O texto também fala da libertação diante das pestes e das doenças. Em tempos de incertezas, especialmente quando ouvimos falar de crises de saúde ou de enfermidades que parecem incontroláveis, essa promessa ganha ainda mais valor. Não significa que nunca enfrentaremos enfermidades, mas sim que a mão do Senhor estará sempre sobre nós, trazendo livramento, cura e força para suportar. Ele é aquele que sustenta quando as forças físicas falham, aquele que renova quando a alma está cansada. E quando vemos a promessa de que nenhum mal te sucederá e praga nenhuma chegará à tua tenda, entendemos que a cobertura de Deus vai além da proteção individual, alcançando também o lar, a família, aqueles que vivem ao nosso redor. Isso nos lembra da importância de orar não apenas por nós mesmos, mas também pelos que amamos. Ao colocar nossa casa nas mãos do Senhor, declaramos que Ele é o guardião do nosso lar, que nenhum poder maligno terá autoridade sobre nossa família, que cada quarto e cada espaço estão debaixo da sua bênção. Ao longo deste salmo, vemos um Deus que não apenas nos protege, mas que se envolve diretamente em nossas lutas. Ele não promete ausência de batalhas, mas garante presença constante. Ele não promete que nunca veremos tempestades, mas assegura que o abrigo dele é seguro e inabalável. E essa presença é suficiente para atravessarmos qualquer circunstância. Hoje, ao iniciar seu dia, lembre-se de que o refúgio não está em previsões humanas nem em estatísticas, mas no Senhor que reina sobre tudo. Sua vida está nas mãos dele e não há situação que fuja do seu controle. Essa certeza muda a forma como encaramos cada desafio, pois sabemos que não estamos sozinhos. Quando refletimos mais a fundo sobre a promessa de que Deus enviará os seus anjos para nos guardar em todos os nossos caminhos, é impossível não sentir um profundo senso de segurança e cuidado.
Não estamos desamparados, não caminhamos sozinhos por estradas incertas, porque o Senhor já ordenou a seu exército celestial que nos acompanhe. Essa imagem nos lembra que existe um mundo espiritual agindo em nosso favor, mesmo quando não vemos. Muitas vezes atribuímos livramentos a coincidências, mas na verdade é o cuidado de Deus se manifestando por meio da proteção dos seus anjos. Esse versículo nos convida a enxergar a vida sob outra perspectiva. Enquanto muitos vivem dominados pela insegurança, nós temos a promessa de que há uma guarda espiritual ao nosso redor. Isso não deve gerar orgulho, mas gratidão. É a bondade de Deus que coloca seus anjos em nossa caminhada, não nossos méritos. Eles nos sustentam para que não tropecemos, nos defendem de ataques que sequer percebemos e nos cercam como um escudo invisível. Essa verdade nos dá força para enfrentar o dia, porque sabemos que não há armadilha que possa surpreender aqueles que estão sob a ordem do Altíssimo. E logo em seguida, o salmista descreve que pisaremos o leão e a serpente, esmagaremos o leão forte e o dragão. Essas imagens representam inimigos ferozes, perigos espirituais que tentam nos destruir. O leão simboliza ataques violentos e assustadores. A serpente lembra engano e astúcia. O dragão é símbolo de forças maiores que parecem incontroláveis. Mas o texto declara que, em Deus, somos capacitados a vencer cada um deles. Isso não significa que somos fortes por nós mesmos, mas que o poder de Deus em nós é suficiente para calar a força do inimigo. Quando nos firmamos nessa promessa, não há adversidade que possa nos derrotar. O ponto culminante do Salmo 91 aparece quando Deus mesmo toma a palavra. Até então, o salmista falava sobre o Senhor, mas nesse trecho ouvimos a voz de Deus dizendo: porque a mim se apegou com amor, eu o livrarei. Pô-lo-ei a salvo, porque conhece o meu nome. Aqui percebemos que tudo se resume ao relacionamento. Não é uma fé superficial, não é apenas recitar palavras, mas é apegar-se a Deus com amor verdadeiro, é conhecer o seu nome de forma íntima. Essa ligação profunda com o Senhor se torna a chave para experimentarmos o cumprimento das promessas. E ele continua: ele me invocará e eu lhe responderei. Na angústia eu estarei com ele, livrá-lo-ei e o glorificarei. Que palavra poderosa! O Senhor não é um Deus distante, que observa de longe, mas é o Deus que se envolve, que responde ao clamor, que se faz presente nos momentos de dor. Ele promete estar conosco não apenas nos dias de alegria, mas especialmente nas noites de lágrimas. Quando não temos forças para continuar, Ele nos toma pela mão e nos conduz. Quando sentimos que estamos sozinhos, Ele nos lembra: eu estou aqui. E a promessa vai ainda além: saciar-lhe-ei com longevidade e lhe mostrarei a minha salvação. O Senhor não apenas nos sustenta no hoje, mas tem um plano eterno para nós. Sua promessa é de vida abundante, de esperança que atravessa a eternidade. Essa perspectiva muda completamente a maneira como enfrentamos as batalhas do cotidiano. Não vivemos apenas para o agora, mas para uma herança eterna que nos foi dada em Cristo. Ao começar o dia com essas verdades no coração, percebemos que não estamos diante de uma rotina qualquer. Cada manhã se transforma em uma oportunidade de confiar mais, de descansar mais e de viver de forma mais corajosa. Os desafios podem surgir, mas temos a certeza de que não caminharão sozinhos conosco. A presença de Deus e o cuidado dos seus anjos nos acompanham, guiando nossos passos, nos fortalecendo nas fraquezas e nos livrando do mal. Que essa reflexão seja como um bálsamo para a sua alma. Não importa quão pesada esteja a sua mente hoje, não importa quantas lutas estejam à sua frente, lembre-se: o Altíssimo é sua morada segura. A sombra do Onipotente é o seu abrigo, e sob suas asas você encontra descanso. A promessa não é apenas para alguns,
é para todos que decidem confiar. Por isso, abra o coração, entregue suas preocupações e permita que a paz de Deus envolva sua vida neste momento. Senhor amado e Pai eterno, nesta manhã eu me coloco diante de Ti com o coração aberto e a alma rendida à Tua presença. Reconheço que és o meu abrigo seguro, minha fortaleza em meio às batalhas e meu refúgio em cada instante da vida. Não há outro lugar onde eu encontre paz verdadeira senão nos Teus braços. É no Teu amor que descanso, é na Tua fidelidade que me apoio, é na Tua graça que encontro forças para caminhar. Pai, eu oro para que a Tua proteção cubra cada pessoa que participa deste momento de fé. Que cada lar seja cercado pelo Teu cuidado, que cada família seja guardada por Tua poderosa mão, que nenhuma seta do inimigo, nenhuma palavra maldosa, nenhuma enfermidade ou mal oculto tenha poder contra aqueles que confiam no Teu nome. Envia os Teus anjos ao redor de cada vida que ora agora, Senhor, para que sustentem seus passos e livrem-nos de tropeços. Senhor, eu peço por aqueles que acordaram com o coração pesado, carregando preocupações e medos, que a Tua paz, que excede todo o entendimento, invada suas mentes agora mesmo. Que cada pensamento de angústia seja substituído pela certeza de que o Senhor está no controle. Renova a fé dos cansados, fortalece os que se sentem fracos, levanta os que estão prostrados e mostra a todos que a vitória vem das Tuas mãos. Pai, eu oro pelos enfermos. Toca cada corpo, restaura a saúde, faz cessar as dores e traz cura, segundo a Tua vontade. Para aqueles que estão em hospitais, em casa ou vivendo dias de sofrimento físico, derrama o Teu bálsamo de alívio e mostra que Tu és o Deus que sara. Também oro pelos que sofrem em silêncio com doenças emocionais, com depressão, ansiedade e angústias da alma. Que Tua luz dissipe toda a escuridão e que a alegria do Espírito Santo volte a preencher esses corações. Oro também pelas famílias, onde a divisão traz unidade, onde há brigas derrama perdão, onde a distância promove reconciliação. Que cada lar seja um altar de adoração, um lugar onde o Teu nome seja exaltado e onde a Tua paz seja sentida em cada canto. Protege as crianças, dá sabedoria aos pais, fortalece os casamentos e guarda aqueles que vivem sozinhos, para que sintam Tua presença como companhia fiel. Senhor, eu peço também pelos que enfrentam lutas financeiras. Abre portas de emprego, traz provisão, concede ideias criativas e oportunidades para que cada um possa viver com dignidade. Afasta a escassez, quebra correntes de dívidas e mostra que Tu és o Deus da abundância e do cuidado. Que ninguém falte com o pão de cada dia e que cada mesa seja farta do alimento que vem da Tua bondade. Pai, oro pelos que se sentem atacados espiritualmente. Onde há opressão, traga libertação. Onde há peso de acusações, derrama perdão. Onde o inimigo tem tentado plantar mentiras, substitui por Tua verdade. Que cada pessoa entenda que em Cristo já somos mais que vencedores e que nenhuma arma forjada prosperará contra aqueles que confiam em Ti. Senhor, coloco diante de Ti cada pedido que foi escrito, falado ou apenas guardado no coração. Tu conheces os detalhes de cada necessidade e eu clamo para que Tua mão poderosa se mova em favor de todos. Faz o impossível acontecer, abre caminhos onde parece não haver saída, transforma lágrimas em testemunhos e mostra a grandeza do Teu poder em cada vida. Pai, estende também o Teu olhar sobre aqueles que ainda não Te conhecem. Que corações endurecidos sejam quebrantados, que vidas afastadas sejam restauradas e que muitos possam reconhecer que só em Ti existe salvação. Usa cada um de nós como instrumento do Teu amor para levar esperança aos que vivem sem direção. Senhor,
Guarda os que saem de casa agora para trabalhar, para estudar, para buscar sustento. Livra-os de acidentes, protege-os da violência, guarda-os de toda cilada do mal. Que cada trajeto seja seguro e que cada retorno seja em paz. Coloca sobre cada porta e cada janela a tua marca de proteção, para que nenhum mal prevaleça. Oro também pelos líderes espirituais, pelos pastores, missionários e servos que se dedicam à tua obra. Renova suas forças, dá sabedoria, sustenta suas famílias e capacita-os a permanecer firmes em meio às pressões. Que a tua igreja continue sendo luz neste mundo e que através dela muitos encontrem consolo e verdade. Senhor, alcança os que choram a perda de alguém querido. Consola os corações enlutados, enxuga as lágrimas e traz o bálsamo do Espírito Santo. Mostra-lhes que a morte não tem a palavra final, porque em Cristo temos a esperança da vida eterna. E acima de tudo, Pai, eu oro para que cada pessoa aqui aprenda a habitar na Tua presença diariamente, que não busquem apenas livramento em tempos difíceis, mas que encontrem em Ti o prazer da comunhão constante. Ensina-nos a viver na Tua vontade, a caminhar em obediência, a confiar mesmo quando não entendemos. Que o nosso coração seja totalmente Teu e que cada dia seja vivido debaixo da Tua sombra. Eu declaro que este dia será marcado pela Tua presença, que a alegria seja maior que a tristeza, que a esperança vença a dúvida, que a fé supere o medo. Que cada palavra seja temperada com graça, que cada gesto revele amor, que cada decisão seja guiada pelo Espírito Santo e que em cada passo, em cada detalhe, o Teu nome seja glorificado. Oro com gratidão, sabendo que o Senhor ouve e responde e que já está agindo em favor de cada vida. Oro em nome de Jesus, o nosso Salvador, aquele que venceu a morte e nos deu vida abundante. Amém. Agora que oramos juntos, quero que você carregue consigo a certeza de que o dia que se abre diante de você não é apenas mais um dia comum, mas uma oportunidade nova dada por Deus para experimentar seu cuidado, sua direção e seu amor. O Salmo 91 não é apenas uma leitura de encorajamento, mas um pacto espiritual que nos lembra da aliança entre o Criador e aqueles que confiam nele. Quando escolhemos começar a manhã em oração, estamos decidindo que não caminharemos sozinhos, mas que estaremos lado a lado com o Altíssimo. É importante compreender que a fé não se constrói em um momento isolado, mas em constância. Cada manhã, ao dobrar os joelhos ou ao elevar a voz em oração, você está fortalecendo suas raízes espirituais. Assim como uma árvore precisa de água todos os dias para se manter firme, o nosso coração precisa do alimento diário da palavra e da oração para permanecer inabalável diante das tempestades. Esteja certo de que, por mais desafiadoras que sejam as circunstâncias, o Senhor é fiel para cumprir sua palavra. Ele nunca prometeu ausência de dificuldades, mas garantiu sua presença constante. E a presença de Deus é suficiente para transformar qualquer cenário. Não permita que o medo roube a sua paz. Não aceite as mentiras que dizem que você está sozinho, porque o Senhor mesmo disse: eu estarei com ele na tribulação, livrá-lo-ei e o glorificarei. Essa é a voz de Deus, falando diretamente ao coração daqueles que o amam. Que este dia seja vivido com coragem. Se surgirem problemas, lembre-se da oração que fizemos e das promessas que meditamos. Se surgirem notícias ruins, volte o coração para o Salmo 91 e declare que o Senhor é o seu refúgio. Se o medo tentar dominar, invoque o nome de Jesus e deixe que a paz que excede todo entendimento invada a sua alma. E lembre-se também de agradecer. A gratidão abre portas que o desânimo fecha. Ao longo deste dia, encontre motivos para louvar a Deus, mesmo nas pequenas coisas. No alimento que chega à mesa, no abraço de alguém querido, na oportunidade de respirar e viver mais uma manhã. Cada detalhe
é prova do amor do Senhor. E quando reconhecemos isso, nossa fé se fortalece ainda mais. Não guarde essa mensagem apenas para você. Torne-se canal de bênção para outras pessoas. Compartilhe esta oração com amigos, com familiares, com alguém que esteja precisando de encorajamento. Muitas vezes, um simples gesto pode transformar o dia de alguém. E você pode ser instrumento de Deus para levar esperança a quem já não vê saída. Se esta oração falou ao seu coração, eu quero te pedir algo especial. Deixe seu pedido de oração nos comentários. Escreva o nome de alguém que você ama. Compartilhe a situação que deseja colocar diante de Deus ou simplesmente declare um amém como sinal da sua fé. Ao fazer isso, você não apenas se conecta com o Senhor, mas também se une a uma corrente de pessoas que estão orando juntas, intercedendo umas pelas outras. Aqui, cada comentário é lido com carinho e oramos por todos que se manifestam. Aproveite também para curtir este vídeo e se inscrever no canal. Esses gestos simples fazem com que a palavra de Deus chegue a mais vidas e transforme mais corações. Quando você curte e compartilha, está participando ativamente de um ministério de esperança que vai muito além de você. Juntos, podemos formar uma família de fé, uma comunidade onde ninguém precisa caminhar sozinho. Receba meu abraço sincero e minha oração de que a graça e a paz do Senhor estejam sobre sua vida hoje e sempre. Você é especial para Deus e também é especial para nós que caminhamos juntos nesta jornada de fé.